Boa noite, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui para o nosso discipulado. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e o poder de Deus em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este discipulado. Está no canal aberto, na comunidade cristã. Se você, meu irmão, que sabe como lidar na questão dos seus contatos, abra a sala de vídeo para que seus amigos, seus contatos possam também estar participando, né? E você pode compartilhar, inclusive, com amigos, sem nenhum inconveniente, né? Então você pode ampliar a publicação deste material tão tremendo que Deus tem nos dado como igreja. Então, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu espero que nesses últimos dias, de quinta, sábado e domingo, que essa palavra sobre o pacto de sangue possa ter sido uma impressão muito forte em seu coração, porque nós devemos ter esta convicção e este entendimento espiritual do pacto que nós temos com Deus, né? E levar cabalmente a sério, assim como os homens de Deus levaram a sério os pactos. Jó tinha uma revelação de pacto tremenda, Abraão também, Isaac, Jacó, todos esses varões, o próprio Davi, tinham uma revelação profunda do pacto de sangue, o poder que ela tem em si mesma. E, sobretudo, nós temos o poder do pacto do sangue de Jesus. Então, que esta palavra tenha sido impressa no seu espírito. Se você, de repente, disser, puxa vida, não entendi muito bem o que o pastor falou, porque são coisas muito profundas, realmente, mas você pode assistir novamente, está lá em exposição tanto no Face como no YouTube. Então você pode acessar e ouvir de novo e peça para que o Espírito Santo lhe dê esta revelação. Eu tenho certeza que será um instrumento poderoso para mudar a sua vida, mudar a sua mente, mudar o seu coração. Teremos outra visão do reino de Deus quando nós temos a revelação do pacto com Cristo Jesus. Amém, amados? Ok, estamos já com um número considerável de irmãos, temos bastante ainda, mas vamos iniciar, porque nosso tema hoje é muito importante. Eu vou dar esse tema em dois momentos. Vou hoje fazer a primeira parte e a segunda parte eu vou fazer na próxima semana, porque é um material muito extenso, um material importante, não é tanta novidade, mas tudo que vem da palavra de Deus sempre vem com algo novo para a nossa vida, e é de relevância a gente poder aprender todas as coisas provenientes da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, aí onde você está. Vamos ter esse tempo de oração para a abertura do nosso momento de discipulado desta semana. Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor Deus, que este tempo será um tempo maravilhoso na Tua presença. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, todos aqueles que estão neste momento prontos para se expor a esta palavra, que seja impressa no espírito de cada um. Temos orado e temos clamado e temos perseverado na oração pela revelação da nossa casa espiritual em relação às palavras e as direções que o Senhor tem liberado através da Tua palavra para o nosso coração. Que de fato, Senhor Deus, esta palavra, como diz, é a água que nos lava, que nos purifica, possa nos transformar dia após dia, eliminando de nós toda dúvida, todo, Senhor, resquício do pecado, para que possamos produzir essa nova vida em nosso coração, nosso espírito, possamos viver a vida do Espírito que o Senhor tanto requer de cada um de nós e nos dá elementos para que isso seja uma realidade em nossa vida.
Te agradecemos, Pai. Seja bendito o teu nome, te agradecemos nesta noite e louvamos o teu nome. E declaramos, Pai, que esta noite será uma noite muito especial, porque teu Santo Espírito já está sobre nós. Teu Santo Espírito já está ministrando os nossos corações. Te agradecemos, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória. Dá-nos a graça e a sabedoria e a revelação da Tua Palavra, para que possamos impartir, Senhor, esse tempo glorioso na Tua presença, onde nós possamos descobrir pérolas preciosas para a nossa vida, que vão enriquecer a nossa vida espiritual e nos tornar ainda mais semelhantes a Jesus, nosso modelo perfeito. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Amém, queridos. Eu quero compartilhar com vocês a respeito da fé. Nós já falamos muitas coisas a respeito da fé e nessa noite eu quero abordar alguns aspectos importantes da fé, porque existem dois tipos de fé. Existe a fé genuína, a fé verdadeira, a fé em Deus, a fé que opera maravilhas, a fé que leva você a viver no mundo sobrenatural, mas também existe uma fé que se chama a fé fingida. E a fé fingida é aqueles que creem, mas não têm fé em Deus. Por isso, nesta noite, eu quero trabalhar um pouco esse conceito e nós temos sido ministrados pelo nosso apóstolo, num desses discipulados desta palavra, e eu pude entender algumas coisas e aplicar outras coisas também da nossa revelação, para que possamos alimentar a nossa casa espiritual nessa noite. E eu espero que você esteja com seu coração aberto para receber a mensagem e esse estudo, este discipulado. Amém, queridos? Você que está nos visitando pela primeira vez neste discipulado, seja muito bem-vindo e agasalhe essa palavra para seu espírito, agasalhe para seu coração. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Todas as coisas que acontecem debaixo do céu, ou no céu, ou debaixo do céu, como diz a Escritura, tudo está debaixo do controle de Deus. Deus tem um propósito específico para cada coisa que irá acontecer na terra. Por isso que Deus, certa feita, disse através da sua palavra, quando Davi assumiu seu reino, ele mandou chamar os filhos de Issacar. Os filhos de Issacar eram sábios, profetas, que entendiam dos tempos, que entendiam das estações e sabiam exatamente o que eles deveriam fazer e o que o povo deveria fazer. Eles orientavam o povo. Olha, agora é uma nova temporada. Deus está falando disso. É tempo disso. É tempo de plantar. É tempo de semear. É tempo de guardar. É tempo de fazer outras coisas. Então, os filhos de Issacar tinham essa revelação profunda. E em nossos dias, Deus também requer que nós sejamos como os filhos de Issacar. E ainda mais, hoje, não existem mais sábios isolados. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria, que nos dá entendimento, nos dá revelação, fala conosco, nos conduz à presença do Pai, para nós termos a percepção da atmosfera da sua presença. Então, amados, nós temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que nos guia a toda a revelação, que nos prepara para vivermos os tempos. Como nós temos anunciado, o fim dos tempos, que nos prepara para o nosso arrebatamento, que prepara os remanescentes para viver uma vida plena em Deus com uma fé genuína e não uma fé falsa, fingida, ok? Então, Deus, amados,
detém todo o controle, tanto no céu como na terra. Nada passa desapercebido do seu olhar divino. E como igreja de Cristo, nós temos sido preparados para viver cada tempo. Escute isso. Como igreja de Cristo, nós temos sido preparados para viver cada tempo, cada ciclo, cada momento, cada nova temporada, pois sempre em Deus nós temos uma revelação antecipada dos tempos que estão chegando. Escute isso. Nós temos pelo Espírito de Deus, e se nós temos comunhão com Deus, vem uma revelação que nos antecipa o que irá acontecer. Por isso que o remanescente, ele sabe o que está acontecendo e sabe por que está acontecendo. Amém? Porque nós já fomos adiantados. No início do ano, nós profetizamos muitas coisas. No ano passado, também nós estávamos pregando muitas coisas que haveriam de acontecer já em 2020, preparando a igreja para este momento. E tudo que aconteceu nos nossos 12 dias de jejum, no mês de janeiro, do dia 1º até o dia 12, vocês que participaram lembram-se disso, nós profetizamos tudo o que está acontecendo hoje, porque desde janeiro nós já consagramos o nosso ano. Então nós já fomos antecipados, nós já sabíamos que seriam tempos difíceis, nós sabíamos como se daria esse tempo difícil, mas nós já sabíamos que seria tempos difíceis. Portanto, só remanescentes prevalecerão. Então, como igreja de Cristo, nós temos sido preparados para viver cada tempo, cada momento, porque o Espírito Santo nos antecipa as ações de Deus. E para esse tempo antecipado, nós chamamos de o tempo da preparação. Escute isso. O tempo da preparação. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Ou seja, pelo Espírito de Deus, Deus nunca vai fazer coisa alguma sem antes revelar seus planos a mim e a você. E se nós estamos conectados como remanescentes, santos, agradáveis, andando alinhados na vontade do Senhor, nós seremos avisados por Deus. Ao orarmos, Deus nos dará visões, Deus nos dará impressões espirituais, Deus nos dará sonhos, e tudo isso será uma forma que Deus usará para nos alertar, para nos antecipar as coisas que estão pela nossa frente. Por isso, amados, a igreja de Cristo, ela deve caminhar de acordo com as circunstâncias do momento, ou melhor dizendo, a igreja de Cristo não deve andar de acordo com as circunstâncias do momento, mas deve andar profeticamente. Por isso, precisamos afinar a nossa sensibilidade profética, nosso espírito, para ouvir a voz profética de Deus, anunciando mudança de ciclo, mudança de estação, mudança de temporada, e nos preparando para cada uma delas. Muitos são pegos de surpresa. Nós, filhos de Deus, remanescentes, não somos pegos de surpresa. Deus nos avisa antecipadamente. Amós está dizendo, certamente, o Senhor soberano não vai fazer coisa alguma sem antes avisar os seus profetas. Você e eu somos os profetas. Somos uma geração de reis e sacerdotes. No sacerdócio já estão os 5 ministérios. Já estão os 5 ministérios. Portanto, nós temos a revelação profética do que irá acontecer e do porquê irá acontecer. Então, amados, as circunstâncias do momento que nós estamos vivendo hoje já são o cumprimento das coisas reveladas anteriormente da parte de Deus
a seus profetas. Não é assim? O tempo que hoje nós estamos vivendo, 10 anos atrás, já foi profetizado que em 2020 nós estaríamos nesta circunstância. Não exatamente foi dito que seria um Covid-19, que todas as lojas se fechariam, todo o comércio, indústria, etc. e tal. Não veio nessa magnitude, mas veio palavra que seriam tempos difíceis e que seria o início do tempo das dores. Portanto, amados, escute, as circunstâncias do momento já são o cumprimento das coisas que foram profetizadas há tempos. O ano passado já foi profetizado. Nós profetizamos. No início deste ano, nós profetizamos de que seria um tempo de uma grande tribulação, digamos assim, e que seria algo diferente do que o mundo já tinha experimentado nos dias atuais. Amados, isso já foi profetizado. Por isso, como igreja, não podemos dizer que não recebemos palavra de visão, palavra de revelação, palavra de direcionamento e de preparo para os dias que estão vindo e que nós já estamos passando. Portanto, você como igreja, você foi preparado para esse tempo. Não faltou palavra, não faltou visão, não faltou revelação, não faltou impressões proféticas, não faltou ensino da palavra, não faltou alimento espiritual para abrir, para despertar os teus olhos espirituais, para ter a percepção e a preparação para esses tempos que nós estamos vivendo agora. Efésios, capítulo 5, versículo 29 a 30, diz as seguintes palavras: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também, escute, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ou seja, Cristo também cuida do corpo. Ele alimenta e cuida dele. Amados, nós não estamos órfãos no mundo. Muitos estão órfãos no mundo. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, não somos órfãos. Nós temos a Cristo que nos alimenta e que cuida de nós como igreja, como parte do seu corpo. Por isso, amados, Cristo nunca introduzirá a sua igreja numa nova temporada sem antes prepará-la antecipadamente. Cristo sempre vai preparar a mim, a você e ao corpo de Cristo, a sua igreja. Sempre estaremos preparados, não seremos pegos de surpresa, inclusive no arrebatamento. Porque nós já estaremos esperando. Por quê? Porque já estamos sendo preparados. E de repente vem o arrebatamento. Nós já estamos preparados, então vamos subir com Cristo. Amém. E aquele que não estava preparado, aquele que estava desatento, aquele que estava permitindo ser seduzido pelas coisas do mundo, vai ficar para a grande tribulação. Então, amados, Deus, Cristo, nunca vai fazer nada sem antes preparar a sua igreja. De Paulo, antes o alimenta e dela cuida. Aleluia! Glória a Deus por isto. Com Cristo, tudo, como diz um cântico antigo, irá bem. Com Cristo, tudo irá bem. Portanto, todo aquele que vive pela fé em Deus, escute isso. Portanto, todo aquele que vive pela fé em Deus sempre se antecipará diante das circunstâncias. Você vive por fé? A palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Se você vive pela fé, pode se preparar. Deus sempre vai antecipar algo para preparar você para uma nova temporada. Ainda que essa temporada seja uma temporada de lutas, de provas, de aflições,
Ele vai te preparar para você enfrentar. Por isso o salmista Davi dizia, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque o Senhor estará comigo. Ou seja, ele já estava sendo preparado para quando isso acontecer, ele tenha plena convicção, o Senhor estará com ele nessa caminhada, nessa travessia do vale. Amém? Então, quem vive pela fé, não estará vivendo o hoje, mas estará vivendo o amanhã. Porque o hoje já foi antecipado. Em outras palavras, já estamos supridos em tudo. Então, quem vive pela fé nunca será pego de surpresa. O que nós estamos vivendo hoje, Deus já nos preparou. E hoje, Deus já está nos preparando para o amanhã, pela fé. Por isso, precisamos aprender a decifrar e a entender a revelação da fé. A minha fé é genuína ou a minha fé é uma fé fingida? Escute, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé fingida é ver pelo que vê, andar pelo que vê. A fé genuína é viver pela fé sobrenatural, não olhar as circunstâncias, viver além das circunstâncias, viver além do natural, o sobrenatural. A fé nos conduz a uma esfera sobrenatural. Escute, para quem vive pela fé, o viver hoje é nada mais do que a preparação da sua próxima temporada. Isso que nós dissemos anteriormente. O que você está vivendo hoje, você já foi avisado. Mas o que você está vivendo hoje também, como Deus faz coisas novas, já é um preparo para a tua próxima temporada. Você recebe essa palavra? Amém? Aleluia! Portanto, amados, todo aquele que vive pela fé se antecipa aos acontecimentos. Eu vou repetir essa frase. Todo aquele que vive pela fé em Deus se antecipa aos acontecimentos. Por isso, escute, por isso não há frustração, não há desapontamento em não ter realizado certas coisas na sua vida. Por quê? Porque vive de acordo com o que já ouviu do Espírito Santo da parte do Senhor antecipadamente. Se você ouve antecipadamente, você vai seguir o desenho, você vai seguir a visão de Deus. Então, tudo que você for fazendo debaixo da obediência, vivendo pela fé, já ouviu qual a direção do Senhor para a sua vida, então você não ficará jamais frustrado. Por quê? Porque você está naquilo que é bom, naquilo que é agradável e naquilo que é perfeito para a sua vida. Ou seja, não haverá lugar para frustração. Você estará dentro do seu propósito e fazendo aquilo que Deus quer que você faça nessa temporada, nesse tempo. Amém, amados? Então, desde o início do ano, escute, desde o início do ano, Deus já nos antecipou que viriam águas turbulentas pela frente. Uma agitação tremenda, através de muitos profetas de diversas nações, profetizaram isto. Profetizaram sobre as nações do mundo inteiro. Quantas profecias sobre o Brasil. E olha, estão se cumprindo essas palavras. É impressionante como Deus age antecipadamente e nos faz saber espiritualmente, profeticamente, para nos preparar para esses dias. Diziam eles, esses profetas, que neste tempo seriam levantados os verdadeiros remanescentes. Aqueles cujos corações seriam mais fortes, mais firmes, com mais fé, com mais autoridade, com mais santidade.
No entanto, foi dito também que neste tempo muitos se desviariam da fé e que seriam enganados e que haveria a separação do justo do ímpio, dos que servem a Deus, dos que não servem a Deus. Seria separado o trigo do joio. Haveria uma diferenciação. Quem é remanescente e quem vive pela fé seria exaltado, seria levantado por Deus, e que a riqueza do ímpio estaria sendo transferida para o justo, para que o justo tenha governo e exercer o seu papel e exercer a sua, digamos assim, o seu propósito dentro do desenho e da visão de Deus para as nossas vidas. Lucas, capítulo 8, versículo 12 a 14, está dizendo o seguinte: aos que caíram, as sementes que caíram à beira do caminho. Então, Jesus estava comparando aquela semente com pessoas, com tipos de pessoas. Escute, porque isso aqui é muito importante. As que caíram à beira do caminho, as sementes que caíram à beira do caminho, são as pessoas que ouvem e então vem o diabo. Ouve o quê? A palavra do Senhor. Vem o diabo, tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Uau! Os que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Uau, que culto tremendo! Uau, que tremenda palavra! Mas, quando estão ouvindo, estão distraídos. Não têm raiz, não meditam, não tomam a palavra para si mesmos. Então, não produz raiz, produz uma alegria momentânea. Creem durante algum tempo, mas desistem, Jesus falando, na hora da provação. Porque na hora da provação, eles desistem porque não permitiram que a palavra os lave de toda imundícia. Os lave na sua falta de fé. Não permitiram que a palavra faça o efeito de fortalecer a sua fé. Não teve raízes profundas e por isso na hora da provação, então a fé fingida aparece. Aparece. Tanto no primeiro momento, como no segundo momento, a fé fingida não sustenta, a fé fingida não guarda, a fé fingida ela não tem raízes, ela é distraída. Qualquer coisa do mundo chama a sua atenção. Por quê? Porque não está focado com seus olhos postos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E o terceiro tipo de pessoa que Jesus fala sobre as sementes, diz: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem, ou seja, ficam aquém da maturidade espiritual. Continuam como meninos espiritualmente falando, com falta de maturidade espiritual, porque não oram, não jejuam, não fazem sua devocional, não estão em oração, não oram, não têm contato com Deus, não estão conectados com Deus, não se concentram nas coisas de Deus, não frequentam a igreja, não são membros de nenhuma igreja, não fazem parte do corpo de Cristo, ou se fazem parte, levam livianamente, superficialmente. Então, por isso, diz, vem a preocupação e são sufocados. Vêm as riquezas e os prazeres desta vida e por isso não amadurecem, porque entendem que essas coisas são mais importantes do que construir uma vida espiritual através de uma fé em Deus. Acham que por conta da sua riqueza e por conta do seu tempo nos prazeres desta vida,
é o certo. Mas, na verdade, Deus está dizendo para nós, como igreja remanescente, pela fé, não pela riqueza. Muitos cristãos, porque não vivem pela fé, quebram o pacto com Deus. Escute. Muitos cristãos acham que estão vivendo pela fé, mas na verdade é uma fé fingida. Então, por isso, facilmente quebram o pacto com Deus, colocando um preço à sua fé e não um valor espiritual poderoso e eterno. Não foi isso que aconteceu com Judas? Ele não colocou valor na pessoa de Cristo. Colocou um preço e o vendeu por 30 moedas de prata. Esse valor é diferente. Quantos estão entendendo nesta noite? Coloque o amém, coloque o aleluia ali, interaja. Coloque ali a sua impressão desta palavra que estamos ministrando. Estas não são novas palavras para a sua vida. Você já ouviu esta palavra, queridos? Esta palavra já foi ministrada ano passado, esse ano. Quantas vezes já falamos sobre a fé? Então, essas não são novas palavras. É Deus está repetindo a sua palavra para mim e para você. Porque mesmo assim, ainda há muitas pessoas que estão aquém de uma vida pela fé. São palavras, são ministrações que vocês já ouviram da parte de Deus através do altar, queridos. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Portanto, somente os que vivem pela fé, escute, poderão agradar a Deus. Somente que vivem pela fé genuína em Deus podem agradar a Deus. Esses com o céu serão recompensados e quando vierem as crises alcançarão vitória. Amém. Alcançarão vitória. Por que nós vemos tantos cristãos apavorados, tantos cristãos com medo, tantos cristãos que estão quebrando seus negócios? Por quê? Porque ele foi descoberto. Não tinha uma fé genuína, tinha uma fé fingida. Tinha uma fé fingida. Eu tenho testemunho de irmãos da nossa igreja que estão prosperando, que o trabalho está indo atrás deles e que seus negócios estão indo bem. Por quê? Porque entenderam o princípio da fé em Deus. A sua confiança está em Deus, não nas circunstâncias. Por isso Deus está fazendo prosperar. E se você não está prosperando, e se o seu negócio não vai para frente, queridos, é bom você avaliar se sua fé é uma fé genuína, sendo uma fé fingida, e você tem que remodelar o seu conceito de entendimento da fé e mudar a sua vida, trabalhar o seu caráter e permitir ser tratado. O grande problema de muitos é que não querem ser tratados. Por quê? Porque acham que estão certos. Acham que estão assim, abafando na sua fé. Mas como é que eu sei que essa fé é fingida? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Veja como está seu casamento. Veja como está sua vida financeira. Veja como estão seus negócios. Então me diga se são frutos de arrependimento. Ali, esta temporada que Deus está nos dando, nos descobre. Nos descobre. Porque diz o salmista Davi: fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sendo desamparado pelo Senhor. Então aquele que tem uma verdadeira fé genuína nunca será desamparado pelo Senhor. Ainda que o mar se revolte, ainda que todas as coisas venham contra você, a palavra do Senhor, que vem do trono de Deus.
Há um rio que vai trazer paz, há um rio que vai trazer alimento, há um rio que vai trazer conforto, há um rio que vai trazer sabedoria, há um rio que vai trazer a riqueza desta terra. Deus não abandona o justo, que vive pela fé genuína. Deus não abandona. Como diferencio de uma fé genuína e uma fé fingida? Pelos seus frutos. Veja como está a vida dessa pessoa. Veja como está. E aí você vai saber. Muitas pessoas, queridos, perdem a sua fé. Sabia que a fé pode ser perdida? Muitas pessoas perdem a sua fé. A fé pode ser perdida quando deixamos de olhar para Deus. Desfocamos da água da sua palavra que nos limpa e nos purifica. No lugar de encontrarmos refúgio na palavra de Deus, tentamos resolver nossos problemas de acordo com nossos sentimentos, com as nossas decisões, e muitas vezes procuramos até conselhos de pessoas que são ímpias, que não têm Deus em seus corações. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz isto. E muitos se assentam na roda dos escarnecedores para seguir seu conselho, para pegar empréstimos, para pegar dinheiro e não sei o que, e aí se enreda mais e fica uma bola de neve, e aí não sabe mais para onde que vai. Perdeu a sua fé. Não, mas eu tenho fé em Deus, vou no culto. Não tem fé. A sua fé é fingida. A fé é fingida. Não é uma fé genuína. Sua dependência não está em Deus. Diz que está, mas as obras não condizem com o que diz. Então, quando deixamos de produzir a fé em nosso coração por falta de revelação, as circunstâncias sufocarão a sua fé e você passará a viver sob o governo da miserabilidade e da pobreza espiritual e natural. Eu vou repetir. Quando deixamos de produzir fé em nosso coração por falta de revelação, as circunstâncias sufocarão a sua fé e você passará a viver sob o governo da miserabilidade e da pobreza espiritual e natural. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está dizendo as seguintes palavras. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isto é a fé. Aqui nós temos uma definição bíblica do que é a fé. Então, neste texto, amados, Deus nos define exatamente o significado da fé que devemos ter. Portanto, todo aquele que vive pela fé, em Deus, se antecipa aos acontecimentos. Aleluia. E já está preparado para enfrentar todas as circunstâncias sem esmorecer, sem temor, porém confiantes na esperança divina. Isso é ter esperança. Viver pela fé. Deus já me antecipa os acontecimentos e a minha esperança é que quando aquele momento chegar, eu já estou preparado para enfrentar sem perder o meu foco de Deus, da onde provém a minha fé. Segunda Pedro, é muito interessante esse texto. Eu coloquei justamente aqui porque eu julguei importante neste momento, exatamente neste momento. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Ou seja, a fé tem que ser desenvolvida.
A fé precisa ser exercitada. A fé não é palavra, é ação. Amém. A fé não é o que eu digo, a fé é o que eu creio e faço. E vivo de acordo com aquilo que eu creio e não com aquilo que eu vejo. Por isso o texto diz, nós vemos pelo que está nos dando aqui uma pérola tremenda e nos diz, por isso mesmo, empenhe-se, faça o esforço, faça o sacrifício para acrescentar à sua fé virtude. Virtude para o conhecimento, do conhecimento para o domínio próprio, do domínio próprio para a perseverança para a piedade, e da piedade para a fraternidade, e a fraternidade para o amor. Uau! Quantos pontos que eu preciso acrescentar à minha fé para dizer a Deus, eu te amo. Para dizer à pessoa, eu te amo. É por isso que tem tantos divórcios no casamento, porque as pessoas não acrescentam nada à sua fé. Para depois dizer para a esposa, eu te amo. Diz, eu te amo. Mas no primeiro atrito, no primeiro problema, já estão pensando em se divorciar. E Pedro está dizendo, acrescenta a sua fé. Sua fé não pode estar sozinha. Ela precisa estar na companhia da virtude. A virtude tem que trazer o conhecimento. O conhecimento tem que trazer domínio próprio. O domínio próprio tem que trazer a perseverança. A perseverança tem que trazer a piedade. A piedade tem que trazer a fraternidade. E a fraternidade redunda no amor. É assim que funciona, queridos. E continua dizendo o texto, porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo, não é só trazer e deixar ali, não. Cada um tem que ter a sua obra, o seu crescimento, o seu movimento, sua ativação. E cada qualidade existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Uau! Que tremenda esta palavra. Começa com a fé. Tudo se inicia através da fé. Aleluia. Mas quando não tem esses atributos acrescentados à fé, acrescidos à fé, queridos, minha fé será fingida. Não será genuína. É por isso que vemos tantos cristãos bebendo cerveja, tantos cristãos ainda que têm problema de vícios, tantos cristãos acessando pornografia, tantos cristãos olhando a mulher do próximo, tantos cristãos que têm procedimentos inapropriados, falam coisas inapropriadas, porque não tem esta revelação. E quando nós tivermos acrescidos estas qualidades, diz a Bíblia, vocês não serão inoperantes, improdutivos. Ou seja, seremos uma igreja em movimento e produzindo. Igreja em movimento e produzindo almas, almas, almas. Esse é o propósito do reino de Deus. Almas. Foi pelas almas que Cristo veio ao mundo. Não foi pelas coisas. Por que nos apegamos tantos às coisas? Porque estamos desfocados. Por isso Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas muitos cristãos que dizem ter fé, primeiro vão atrás dos acréscimos, sem buscar o reino e nem praticar a justiça de Deus. Por isso estão no estado que estão hoje. Desesperados, com medos, quebrados e enfrentando divórcios. Estou falando de uma forma geral. Nesses tempos, amados, quantas pessoas temos procurado de fora
que estão com problema no casamento. É impressionante. Nós entendemos que não adianta a gente trazer uma palavra de aconselhamento para o casal se eles não tiverem Jesus. Estamos evangelizando a primeira pessoa. Estamos levando ao conhecimento da verdade, do pacto, para então ali começar a trabalhar o casamento da pessoa. Primeiro tratamos a alma individual de cada um com Jesus, para que ali, debaixo do mesmo jugo, debaixo do mesmo jugo, então eles possam ser trabalhados. Porque enquanto forem jugo desigual, não adianta. Aliás, jugo desigual não é para cristão, não. Jugo desigual não é para cristão, não. Cristão tem que ter jugo igual. Com jugo igual já é difícil, imagine jugo desigual. É verdade. Escute isso. Então, amados, quando cremos com fé, devemos ajustar a nossa vida pelo que cremos. A nossa vida natural tem que ser ajustada à nossa fé em Deus. Não podemos ajustar a nossa fé à nossa vida natural. É a nossa vida natural que tem que ser ajustada à nossa fé. Para viver a vontade de Deus e não querer que Deus viva a nossa vontade. Porque também podemos crer, mas sem fé. Todos nós temos um dom de fé em nosso espírito. Deus colocou um dom de fé. Todos cremos em alguma coisa. Muitos creem em Deus, muitos creem em filosofias, muitos creem na ciência, muitos creem em outras religiões, muitos creem que abraçar uma árvore está recebendo energia positiva. Muitos creem, por quê? Porque Deus colocou um atributo dentro do nosso espírito chamada fé. Fé. Porém, a nossa fé pode ser genuína em Deus ou uma fé fingida. Quando cremos com fé em Deus, há uma marca que nos diferencia. Escuta, isso aqui é muito importante. Quando cremos com fé em Deus, há uma marca que nos diferencia, porque a nossa fé afeta a nossa conduta. A fé em Deus nos leva a tomar decisões. Nos leva a produzir obras, nos ativa para uma ação. Ou seja, a nossa fé, ela interfere em nossa conduta. A fé não é palavras, a fé é um estado de conduta. É ação. Todo aquele que crê sem fé não tem a sua vida alterada. Escute. Todo aquele que crê sem fé não tem a sua vida alterada, ou seja, não tem mudança. É por isso que muitas pessoas dizem, puxa, mas fulano está indo na igreja, fulano até canta na igreja, fulano até faz isso na igreja, mas olha o testemunho dele, é horrível, é desastroso. Por quê? Porque sua fé é fingida, não é uma fé em Deus que produziu mudança na sua vida. Se não há mudança na vida do indivíduo, é porque ele tem fé, mas não em Deus que transforma. Ele creu em alguma coisa. Por isso precisamos ter a revelação dos tempos que estamos vivendo, pois muitas situações, amados, irão querer roubar a sua fé em Deus. Há muitas pessoas que estão enfraquecidas porque têm uma fé fingida. Todas as crises vêm para depurar a nossa fé. Todas as crises vêm para depurar a nossa fé. Vêm para nos chacoalhar, como dizem em espanhol, vêm para sarandear, vêm para sacudir. A terra está sendo sacudida. E só vão prevalecer aqueles que têm fé em Deus. Aquele que não tem fé em Deus vai entrar em medo, em desespero, em depressão, em pânico e tantas coisas.
As crises, amados, vêm para queimar tudo que nos serve na nossa vida. Dar tudo que é apenas aparência. As crises vêm para cumprir o propósito das crises. Vem para provar se a nossa fé é genuína ou é fingida. Escute isso, amados. Nós tivemos uma pequena queda aqui, mas já voltamos. O propósito das crises vem para provar se a nossa fé é genuína ou é fingida. Quem prova a nossa fé não é Deus, quem prova a nossa fé são as circunstâncias. São as circunstâncias. As circunstâncias vão dizer se sua fé é genuína. Você quer saber se realmente sua fé em Deus é em Deus mesmo? É verdadeiro. Se sua fé é verdadeira em Deus. Então, estas circunstâncias vão medir. Teu comportamento diante desta circunstância é que vai dizer se você tem fé em Deus ou não. Se sua fé é genuína ou se sua fé é fingida. Amados, o crer nasce em cada um de nós, pois Deus nos deu essa capacidade, como eu já falei anteriormente. O crer está em todo ser humano. É uma capacidade inerente ao ser humano. E toda a minha conduta é explicada pelas coisas que eu creio. Aquilo que eu creio, a minha conduta externamente vai refletir aquilo que eu creio. Aquilo que eu tenho aqui dentro, externamente a minha conduta que vai dizer se eu creio ou não creio em Deus. Nossas reações humanas, nossas reações espirituais demonstrarão o que nós cremos. As nossas reações serão de acordo com aquilo que nós cremos. Se eu creio que o Espírito Santo me dá domínio próprio, então diante de uma circunstância, eu vou ter que demonstrar esse domínio próprio. Porque se eu saio do meu trilho, significa que a minha fé é fingida. Não é pura. Por que muitas pessoas se distanciam de Deus? Por quê? Eu tenho certeza que você conhece tantas pessoas que talvez você até já tenha convidado para a igreja, mas não querem, se distanciam de Deus, inventam vários tipos de situações. Não posso, hoje eu estou com dor de barriga. Hoje não posso porque tenho um compromisso. Não dá porque eu tenho que ir no trabalho. Não dá porque tenho que fazer isso. Não dá porque tenho que fazer... Ou seja, as pessoas se distanciam de Deus. Por quê? Por quê? Porque as pessoas evitam Deus. Mesmo diante deste sacudir mundial, onde tantas pessoas estão sendo cefadas, tantas pessoas estão sendo contagiadas, há tantas doenças, há tantas maldades, porque apesar de tudo isso, as pessoas ainda se distanciam de Deus. Sabe por quê? Escute, porque acham mesmo, de verdade, que longe de Deus serão felizes. Pode crer. Mesmo longe de Deus, eles acham que serão felizes. Acham que congregar-se na igreja é perda de tempo. Exercer ministério da igreja é perder tempo. Muitos dizem, e por isso se afastam de Deus, porque verdadeiramente e creem que as coisas de Deus demandam muito tempo. Não posso viajar. Eu não posso nem sair com meu marido. Eu não posso fazer isso. Não posso porque tenho que ir na igreja. Não posso porque eu já estou na escala disso. Não posso porque não sei o quê. Então, as pessoas evitam porque acham que foram de Deus realmente serão felizes. E tem pessoas que já frequentaram a igreja, que já exerceram ministérios e que hoje estão fora, supostamente aproveitando o mundo. Estão ali bebendo, estão ali passeando, estão viajando, como nos dias de Noé.
como nos dias de Noé. Festas, passeios, alardes, se davam em casamentos, desfrutavam as suas vidas, mas um dia a arca fechou. Um dia a arca vai fechar. E essas pessoas não vão ter como serem sufocadas pelo dilúvio, pelo juízo que virá. Está na palavra. Muitos dizem que servir a Deus é perda de tempo. Eu estou perdendo a minha vida. Eu quero desfrutar a vida. Mas não tem a revelação que o verdadeiro desfrute de uma vida é a vida com Deus. Muitos acham que a igreja demanda muito tempo. Como já disse, querem viajar, desfrutar o tempo com amigos, com família, passeio, etc. Daí eu vou à igreja. Quando eu não tenho nada para fazer, daí eu vou para a igreja, porque eu já estou com vontade de ir à igreja. Quando eu tiver muito mal. Quando eu tiver com problema. E muitos ainda têm a petulância, têm a cara de pau, para ser em português bem claro, que ainda dizem: eu sei da minha relação com Deus. Eu oro a Deus, Deus me escuta e eu me dou bem com Ele. Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso me congregar na igreja. Uau! Eu conheço tantas pessoas que já conversaram comigo e já disseram isso e que por conta disso hoje estão no mundo, ali, desfrutando a sua vida. Sem Deus. Sem Deus. É uma fé fingida. Isso é uma fé fingida. No dia da adversidade, não terá salvação diante das circunstâncias. Denota nenhuma revelação enquanto ao pacto com Deus através da fé. Não tem revelação do pacto. Não valoriza a obra de Cristo. Zomba da vida da obra da cruz. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz assim: escute, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os gentios creem, temem. Você percebe aqui? Qual a revelação? Todos creem, inclusive os demônios. Todos creem. Só que eles não têm fé, mas eles creem. Toda raça humana crê em algo, queridos. E a Bíblia diz que até os demônios creem. Porém, creem sem fé. A fé desses demônios é fingida. Não é suficiente, queridos, ter uma atitude mental ou uma convicção mental para dizer que Deus existe. Pois até aí, a fé não existe. Somente crer em Deus não significa que você tenha fé. Não, eu creio em Deus. Tem tanta gente que crê em Deus, mas não tem a revelação da fé para seguir o caminho de Deus. Mas crê em Deus. Sim, eu creio que tem um ser superior. Sim, eu creio que tem um Deus que governa. Eu tenho uma energia né, cósmica e não sei o que mais. Sim, eu creio, mas isso não significa que ele tem fé. Quantos estão entendendo? Não é suficiente ter apenas uma atitude mental. O fato de crer não significa ter fé. Escute, isso aqui é uma palavra muito profunda. É uma doutrina isto. Por isso você tem que prestar muita atenção. Se você é remanescente, você tem que ter esta revelação aqui. Tiago capítulo 2, versículo 20. Diz: insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Olha o que Tiago está. Ou seja, aquele que só crê e não tem obras,
Tiago o chama de insensato. Louco. Está pensando o quê? É o que Tiago está dizendo aqui. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Veja o que Tiago está dizendo. Ter fé, meus amados, ter fé tem a ver com conduta, tem a ver com uma verdadeira revolução na sua vida. É alinhar-se toda a sua vida conforme ao que Deus diz em sua palavra. Ter fé não é edificar sobre um estado emocional. Escute, amados. Não se trata de você chegar na presença de Deus e chorar porque você está emocionado. Não, queridos. Não, queridos. A nossa fé toca nossas emoções, sim, podemos chorar na presença de Deus, mas deve ser com uma fé em Deus, porque estamos sendo tocados pelo Espírito de Deus e não porque nós estamos emocionados pelo ambiente ou pela atmosfera. Ter fé não é edificar sobre um estado emocional. Ter fé não é edificar sobre um estado circunstancial. Ter fé não é estar seguros em coisas materiais. Ter fé não é crer no que os homens dizem. Isso não é fé. Ter sua vida alinhada, construída, edificada, trabalhada em função ao que você crê pela palavra de Deus. Estar fundamentado na palavra de Deus, na rocha viva que é Jesus Cristo. Ter fé, amados, não significa apenas ter palavras de ânimo. Não, tenha fé, Deus é contigo. Não é somente isso. Por isso, como pastor, amados, minha função não é trazer uma mensagem motivacional para a igreja. Ei, amados, vai ter tudo certo, só ter pensamento positivo e não sei o quê. Ou seja, trazer uma palavra motivacional para a minha congregação. Não é fazer isso. Isso não é pregar a fé em Deus. Evidentemente, a palavra de Deus produz ânimo, produz ativação, produz sustentação, mas nunca pode ser movido pelas emoções, senão pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Existem muitos discursos motivacionais que não têm nada a ver com a fé. Por isso, amados, quando temos o sustento da revelação divina, você irá entender o porquê está acontecendo as coisas, o porquê vem essa crise mundial, o porquê o mundo está sendo sacudido. Você terá revelação. Quando essas perguntas começam a ter respostas em seu coração, significa que está havendo uma verdadeira consolidação espiritual em sua vida. Por isso, escute isso, por isso, você nunca pode se conectar a uma palavra motivacional de um homem. Nunca. Nunca. Cuidado com as palavras motivacionais. Nós temos que ser regidos e motivados pela fé na palavra de Deus, que produz vida. 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo 2:1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Isso é a fé. Isso é alimentar a sua fé. Se fortificando, se fortalecendo em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Cristo é a água da palavra. A palavra de Deus, amados, nunca foi e nunca será motivacional. Embora existem muitos homens que usam princípios bíblicos para trazer motivação para as pessoas.
mas aquilo não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus. Qual é a diferença entre uma palavra motivacional e a palavra de Deus? Olha o que a palavra de Deus faz. Ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Veja a profundidade que abarca a palavra de Deus. Uma palavra motivacional só tocará suas emoções, seus sentimentos e suas decisões. Só tocará isso. E o homem não pode construir sobre as suas emoções. Não pode construir debaixo dos seus sentimentos. Porque sobre isso irá decidir. E Jesus coloca muito claro isso nos evangelhos. Que o homem sensato, sábio, sabe como edificar a sua casa. Ele construi sobre a rocha. Aleluia. Porque vêm os ventos, vêm as enchentes, vêm as tormentas. E quando tudo isso passa, sua casa está firme. Mas aquelas pessoas que vivem se alimentando com palavras motivacionais, humanas, as palavras motivacionais, já quando falo motivacional, é humana, ainda que seja numa igreja, porque tem muitos pastores que pregam palavras motivacionais, né? Ao invés de dar doutrina, ao invés de estar confrontando o pecado, ao invés de estar confrontando a vida das pessoas, conduzindo as pessoas, preparando as pessoas para o arrebatamento, estão falando palavras motivacionais. Então, por isso, seus membros, as pessoas que frequentam esse tipo de igreja, chegam na segunda-feira, já não tem mais energia para enfrentar a semana. E ficam desesperados a semana para chegar no domingo, para ir lá e receber uma palavra motivacional. Não tem base. Quantos estão me entendendo? Por que a pessoa vive uma semana alucinada e desesperada e pede oração aqui, pede oração para um pastor de uma igreja, pede para outro pastor, vai fazer campanha numa outra igreja e não sei o que, não sei o que. Por que as pessoas estão assim? Porque não tem base cristã, não tem doutrina, não tem fundamento. Não tem fundamento. Não pode ser considerado um remanescente essas pessoas. É muito sério isso. Por isso, a nossa fé deve ser genuína, fundamentada na palavra de Deus e não nas palavras motivacionais humanas. Escute esse exemplo. Aquelas pessoas que, tudo vai dar certo, tenha pensamento positivo, vamos voltar ao normal. Se Deus quiser, vamos sair desta. Isso não reflete a vida de um remanescente que tem a sua fé alicerçada em Deus. Que tem a sua fé revelada em Deus. O cristão verdadeiro não fala essas frases, não fala essas palavras. Ao contrário, ele vai evangelizando, levando a luz do reino para o coração das pessoas. Não está focado na circunstância, está focado na eternidade. Está focado na eternidade das pessoas. Esse é um remanescente que tem uma fé genuína. Não está preocupado com o seu trabalho, se vai dar certo ou não vai dar certo, porque ele sabe que se ele fizer as coisas do reino, se ele confia em Deus, Deus vai trazer como consequência, como bênção, essa recompensa no seu trabalho, no seu negócio. E as pessoas invertem seus valores, colocando seus negócios à frente. Quando, na verdade, deveriam colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Então, muitas pessoas dizem, se Deus quiser, usa teu nome de Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Então, essas palavras são vazias, sem peso de glória, não levam a lugar nenhum. E de repente, amados, a circunstância aumenta as dores. Essas mesmas pessoas que disseram isso, logo estarão desesperadas
E nesta noite, amados, o Espírito Santo estará respondendo algumas perguntas que estão no seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Quando seus pensamentos não estão construídos pela palavra do Senhor, você já estará pensando mais do que deveria pensar. É isso que o texto está dizendo. Quando você não está construído na palavra de Deus, quando a sua fé não está construída na palavra de Deus, você já estará pensando e já estará falando mais do que deveria pensar e falar. Ou seja, já teria sua mãozinha humana tentando ajudar Deus. Quando começamos a construir pensando mais do que deveríamos pensar, escute isso, já estamos construindo sem o fundamento da palavra de Deus a nossa vida. Hoje em dia, as pessoas se definem pelos seus próprios pensamentos. Nós temos tantos youtubers, né? Em todo o Brasil. Tem um monte, uma série de pessoas, até crianças nós temos. E cada um fala o que quer. Cada um fala o seu pensamento. Hoje em dia, já não existe um parâmetro para estabelecer um nível de pensamento das pessoas. Não é assim? E tem milhões de seguidores. É impressionante, tem milhões de seguidores. Não tem discípulos, tem seguidores. Tem líderes espirituais que não têm discípulos, tem seguidores. Tem seguidores, não tem discípulos. Então as pessoas se definem hoje pelos seus pensamentos. Eu penso assim, não, eu penso assim, eu penso que isso, que aquilo. Por isso estamos nessa confusão social, onde nós perdemos a noção do que é pai, do que é mãe, do que é filho, do que é ordem, do que é um lar, do que é uma casa, do que é um casamento, do que é o certo, do que é o errado, do que é a verdade, do que é a mentira. Se perdeu essa noção. Por isso existem pessoas que se afirmam com a identidade através das coisas que possuem, ou seja, têm dinheiro, sentem-se importantes, sentem-se respeitáveis, sentem-se com poder, e quando tem alguma instrução acadêmica, sentem-se ainda mais superiores. Sabe por quê? Porque estão pensando mais do que deveriam pensar. Estão pensando mais do que deveriam pensar. O que isso significa, amados? Significa que falam mais do que Deus está dizendo. Porque falam de si mesmos, do que pensam por esse falso poder. Não estão falando das coisas de Deus, mas de si mesmo. Por isso, falam mais do que deveriam falar. Vangloriando-se. São pessoas que estão construindo a sua casa sem Deus, sem anuência, sem a cobertura, sem o fundamento na rocha que é Jesus Cristo. Escute esta revelação. Nunca falamos tanto como agora de que a igreja, o corpo de Cristo, é o refúgio mais seguro que há no mundo. E muitos não querem esse refúgio para suas vidas, por causa da fé fingida. Desde o ano passado, Deus tem nos falado: construam refúgio, construam celeiros. Por isso, aplicamos a visão de ganhar almas, de afirmar almas, de discipulá-las, depois enviá-las. Por isso fizemos
um refúgio chamado Casa de Paz. Nós precisamos, como líderes, falo para vocês, você precisa ter a revelação da importância, da relevância, da valorização que Deus dá à sua casa de paz. São refúgios, são celeiros construídos com a ordem de Deus. A casa onde nos congregamos como corpo de Cristo, que é a igreja, para celebrarmos ao Senhor, é um celeiro, é uma forma onde Deus está nos nutrindo, nos fortalecendo, criando um muro de proteção através do sangue de Jesus Cristo. Por isso temos que ter esta revelação e valorizar. E você, como líder de Casa de Paz, você tem que se sentir honrado de ter sido escolhido por Deus para guiar o seu povo. Um lugar de refúgio é a casa de Deus, casa de oração para todos os povos, porque nesse refúgio está o pacto do sangue que há através da obra de Cristo Jesus. Então nós temos que ter esta revelação. Isto é fé. Fé genuína, queridos. Estar nesse lugar de refúgio significa estar conectado com o corpo de Cristo, que é a igreja. Para quê? Para restaurar família, para restaurar casamento, para proporcionar cura, para proporcionar libertação. É um lugar de altares. É um lugar onde o Evangelho de Cristo vai trazer luz para o coração e a mente das pessoas, vai trazer eternidade à vida das pessoas. E às vezes tem líderes que não querem, que se desanimam, que não têm esta revelação, por isso estão desistindo. Não, amados. Não. Deus quer usar a sua vida para construir o seu altar de adoração, para que todos sejam alcançados e você será o elo do alcance. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4 diz o seguinte: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Assim, os líderes espirituais da casa de Deus devem pensar. É assim. A sua fé será conhecida como uma fé genuína e não uma fé fingida. Precisamos estar conectados com a vontade de Deus, amados. Porque é a nossa fé que nos instrui solicitamente. A fé nos faz pensar com cordura, com inteligência, com sabedoria, com decência. Mas prepare-se, pois a sua fé será atacada pelo seu posicionamento. A sua fé será atacada pelo seu posicionamento. Porque a sua fé, amados, irá demarcar o ser remanescente do restante do mundo. Irá demarcar dos religiosos. Por isso a nossa fé será provada. Estamos entrando num princípio das dores. Na verdade, nossa fé ainda não foi provada com esta atual circunstância. Ainda não foi provada. Esse aqui é apenas um teste. Nós temos falado disso. Precisamos estar preparados pela fé genuína, amém, verdadeira, aleluia, não fingida, para resistir ao que ainda está por vir. Porque a verdadeira fé vence provas. Amém. A verdadeira fé vence gigantes. Amém. A verdadeira fé conquista em tempos de crise. Amém. A verdadeira fé nos sustenta. A verdadeira fé não traz confusão. Amém. A verdadeira fé nos faz andar por um caminho seguro. Aleluia. A verdadeira fé. E agrada a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aos seus anjos?
Sabe o que Deus está dizendo para os seus anjos? Escute, isso aqui é muito importante. Chega de teorias. Basta de teologias humanistas. Basta de vãs filosofias. Liberem as provas. Liberem as provas. É tempo que o meu justo viva pela sua fé. E se não o fizer, diz o Senhor, não me agradarei dele. E aí vem toda essa crise mundial. Aí vem essa crise mundial. Sabe por quê? Porque Deus está provando a fé do justo. Aleluia. Aquele que não é justo já vai desapontar. Mas aquele que é justo também irá se levantar. Amém. Escute isso, para essa prova. Escute, isso aqui é interessante. Para essa prova, a fé fingida não servirá. É verdade. Porque não tem raízes na palavra de Deus e nem pode tê-la, porque está sustentada por um fundamento chamado pensamento humano. Nesse momento, não terá valor o que a pessoa crê ou acha. O pensamento da pessoa no tempo da crise não vai valer nada. Não vai sustentar, não vai tirá-lo daquela condição. Serão vãs palavras, lançada ao léu, ao vento, como fumaça. Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Este poder é a nossa fé genuína. A fé genuína que move o Espírito de Deus para operar o poder dele. Está na hora, amados, da igreja de Cristo estar alinhado com a vontade de Deus. Veja o que diz Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em outra versão diz para que nós andássemos nelas. Somos criação de Deus, amados, constituídos ou construídos por Deus. Fomos criados em Cristo Jesus para realizar boas obras e fomos preparados desde a eternidade. Desde a eternidade, em Cristo Jesus, nós já fomos preparados para este tempo, para fazermos boas obras através da fé. Por isso, nesta noite, levante as suas mãos e declare esta verdade comigo. Ali onde você está, levante suas mãos agora. Amém. Levante suas mãos. Isto, levante, todos, levante. Amém. E declare esta verdade comigo. Diga assim comigo: eu fui criado por Deus. Eu fui criado por Deus. Não sou fruto das Eu circunstâncias. não sou fruto das circunstâncias. A minha vida A minha vida não está ao azar. não está ao azar. Fui criado por Eu Deus fui criado por Deus. em Cristo Jesus Em Cristo Jesus. para realizar, Para realizar pela fé, pela fé boas obras. boas obras. Esta é a sua origem. Amém. Esta é a sua criação Aleluia. desde a eternidade. Amém. Desde a eternidade. O que contaminou a nossa fé para ser uma fé fingida? O pecado no mundo. Mas a nossa origem foi de que fomos criados por Deus. Aleluia. Nós somos frutos do acaso, da circunstância, do azar. Não, queridos. Essa, queridos, é a razão pela qual não posso me desconectar da minha origem. Não posso me desconectar. Quando me desconecto da minha origem, então eu vou falar o que tem no meu pensamento e nas minhas emoções. E não vou estar alinhado com a vontade de Deus. Então, não posso me desconectar da fonte da minha vida. Quando estou conectado em Cristo, a Deus, começo a funcionar da maneira como Deus me fez.
Então, quando não estou conectado ao plano original de Deus, não conseguirei pensar, raciocinar, criar, executar e produzir os frutos destas boas obras para a qual Ele me criou em Cristo Jesus na eternidade. Um homem ou uma mulher que sai do plano original de Deus é como uma peça fora de um motor, fora do lugar. Não funciona. Um motor que tem peças específicas para cada lugar, você pega uma peça diferente, coloca lá, não vai funcionar. Nenhum homem, nenhuma mulher funciona quando estão fora da vontade de Deus. Por isso, acaba perdendo todo o seu potencial de criação, de habilidades para funcionar de acordo com o plano divino. Por isso facilmente desistem, por isso facilmente não seguem adiante, não terminam o que começam. Por isso facilmente se deixam levar pelas circunstâncias, porque estão fora do plano original de Deus. O seu potencial acaba sendo direcionado, escute, o seu potencial acaba sendo direcionado a outros caminhos que são tortuosos e que o seu fim é a destruição. Escute o que diz Provérbios 2, versículo 15. Seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Suas próprias palavras causarão a sua destruição. Porém, quando nós estamos em Cristo, a nossa vida terá sentido. Quando realmente nos enxertamos em Cristo, a sua vida começa a experimentar rapidamente a restauração e começa a funcionar perfeitamente porque a peça está no lugar certo. Mas o que diz a Bíblia? Que quando estamos em Cristo, as boas obras começam a acontecer em nossas vidas. Porque para isso fomos criados desde a eternidade. Por isso, quanto mais estivermos no desenho original de Deus, seremos mais produtivos em boas obras. E isto será o medidor, escute isso. Isto será o medidor de Deus para a nossa recompensa na eternidade. Escute que importante isto, amados. O desenvolvimento das obras da nossa fé será o medidor, a régua que irá medir a nossa recompensa lá no céu. Essa é a regra que irá medir o meu galardão na eternidade. Posso até fazer muitas coisas nesse mundo. Comprar, vender, edificar, ter carros, casas, empresas, bens, riquezas. Porém, a pergunta é, foi esse o desenho original que Deus criou para você? Ou tudo isso foi construído fora do plano original? Se foi fora do plano original, você fez obra morta. Por isso, a Bíblia diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Perder o foco, queridos, é quando começo a edificar um desenho do qual Deus não criou para mim. Há uma falsa sensação de alvos alcançados como êxito. Uma falsa sensação que tudo que conquistei é uma bênção de Deus, só que não é. É uma falsa prosperidade.
Cuidado, amados, não sejam confundidos. Tudo que nós fizermos fora do plano original, para Deus não serve. A única coisa que serve para o plano original de Deus é você estar no centro da vontade dele. Por isso, o meu testemunho, eu abri mão de muitas coisas. Abri mão de uma carreira, de riquezas, de conforto, de segurança, para estar no plano original de Deus, que era o meu chamado. E como disse Davi, fui jovem e agora estou velho, mas eu nunca vi o Senhor me desamparar. Deus nunca me desamparou, queridos. E a minha fé a cada dia se fortalece mais e se rejuvenesce mais. Embora o homem exterior vai deteriorando, o meu interior vai se fortalecendo no Senhor. Não sejam confundidos. O salmista Davi, no Salmo 25, versículo 3, diz assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem os teus mandamentos, os que transgridem a tua palavra. Esses serão confundidos. E quantas pessoas no mundo inteiro, inclusive dentro da igreja, estão confundidas porque quebram a aliança com Deus, quebram o pacto com Deus. Por isso estão em confusão. Amados, esta palavra que eu tinha para você hoje, eu tenho ainda mais material, mas eu quero parar por aqui, porque eu quero orar com você, além do nosso horário. E é muito importante que você comece a ter esta revelação da fé, queridos. Tem tantas pessoas que, porque estão prosperando, porque têm muito dinheiro, porque estão realizando coisas, acham que é da vontade de Deus, que Deus está abençoando. Não, queridos, não se enganem. O coração do homem é enganoso. Deus sonda os corações e sabe as intenções de cada coração. Por isso, nesta noite, eu quero conduzir você a você refletir na sua vida. Qual o tipo de fé que você tem exercido na sua vida? Uma fé fingida, religiosa, ou uma fé genuína, que de fato diz: Senhor, a minha vida te pertence. Aquela oração que Paulo fez através do texto bíblico, quando ele disse: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Aquilo que eu vivo na carne hoje, eu a vivo pela fé em Cristo Jesus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Será que você poderia fazer esta oração também? Faça uma reflexão da sua vida. Que tipo de fé você tem tido? E o Senhor quer nos conduzir nesta noite a refletir em nosso coração, para que possamos entrar no plano original dele e poder então exercer a nossa fé genuína e produzir as obras da frutificação que Deus espera de mim e de você. Lembre de uma coisa: quando Deus me deu esta revelação, queridos, eu fiquei bastante comovido de que as obras da nossa fé, escute, as obras da nossa fé genuína, dentro do plano original de Deus, será o medidor do nosso galardão na eternidade. E tanto o diabo está militando contra a igreja para que as pessoas não tenham as obras da fé. A maior obra da fé, sabe o que é? Ganhar almas. Ganhar almas e afirmá-las, para que o vosso fruto, diz João capítulo 15, versículo 16, para que o vosso fruto permaneça. Aleluia. Isso que Deus espera de mim e de você. No momento que a alma que você ganhar se afirma e permanece na fé, ali você está tendo recompensa para o seu galardão lá nos céus. Amém, querido? Você recebe esta palavra nesta noite?
Eu espero que você tenha suprido algumas expectativas, que algumas perguntas e indagações do seu coração tenham sido respondidas através deste discipulado. Tem a parte número 2. Na próxima semana eu vou trazer a parte número 2 dessa mesma ênfase sobre a fé. É tremendo, queridos. É tremendo, é tremendo. Eu quero orar com você agora. Amém. Por gentileza, vamos orar. Aleluia. Pai, Aleluia. em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que esta palavra encontra corações férteis. Amém, Senhor. Encontra um coração onde esta semente cai para produzir frutos a 100 por 1. Sim, Senhor Deus, que a fé desta casa espiritual, desta igreja, se levante e exerça a sua função original, que possamos encontrar cada um de nós e estarmos em nosso propósito de vida que foi nos dado na eternidade para esta geração e que possamos alcançar pela fé todos os alvos que o Senhor tem colocado para a nossa vida, como pessoa, como homem casado, como mulher casada, como família, como servos do Senhor, como sacerdotes, que o Senhor nos constituiu através do sangue de Cristo Jesus, que não percamos a simplicidade que é em Cristo, que não pensemos mais do que devemos pensar, mas que façamos exatamente conforme o desenho da visão que o Senhor teve na nossa criação. Pai, nós oramos e abençoamos tua casa espiritual, para que sempre haja, Senhor, o alimento espiritual, a revelação e este banquete para nutrir o nosso povo e que o nosso povo esteja sendo preparado para viver dias difíceis, mas crescendo em vitória, em conquistas e em ganhos de almas para o Senhor, Pai, mesmo diante da adversidade. Não somos daqueles que andam pelo que vem, somos daqueles que andam pelo que nós cremos. E nós cremos num Deus poderoso, com uma fé solidificada no plano original para o qual o Senhor nos criou. Senhor, elimina toda fé fingida de alguns corações e coloca um novo coração. Tua palavra diz: o Senhor removerá o coração de pedra e trará um coração de carne, um coração maleável, onde Ele vai poder imprimir o seu Espírito para que possam cumprir com a sua lei. Que assim sejamos transformados dia após dia na imagem e na semelhança perfeita do nosso Pai Celestial. Nós oramos agradecidos a Deus em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, amados. Receba esta impartição poderosa na sua vida, na sua palavra. E eu quero lembrá-lo, hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, 5:30 da manhã, estaremos com oração da madrugada. E se você já quiser reservar o seu lugar para o culto de quinta-feira, Deus está nos conduzindo, que será um culto assim muito voltado ao momento de libertação, de cura e libertação. Deus está nos dando uma palavra tremenda para esse dia. Então prepare-se, você que precisa de oração, você que precisa de cura, você que precisa de libertação. Nós, nessa quinta-feira, estaremos ministrando bem direcionado a essa parte da libertação. Portanto, prepare seu coração, podem passar já os seus nomes para a pastora Kátia para reservar o seu lugar. Amém, amados? Deus abençoe, um bom descanso a todos, semana sobrenatural com uma fé genuína em Cristo Jesus. Amém?